Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é 18 do mês de janeiro, isso mesmo, estamos no meio do mês, né, já estamos no meio do primeiro mês, né, do ano, do mês de janeiro, né, que é o mês ainda em ritmo de férias, né, férias escolares para muitas crianças, para muitos jovens adultos, novos adultos também, ritmo de férias e faculdade, né? Mas aos poucos vamos pegar o ritmo e cada vez mais, cada ano que passa, acabando com essa tese maldita que a mídia fala que o ano começa depois do carnaval. O ano começa depois do ano novo, tá? Só para começo de conversa. Muito bem. O assunto que eu vou falar hoje, até um assunto, assim, é chato, né? Um assunto meio que não digamos que seja polêmico, mas é um assunto que precisa ser falado. É um assunto meio que triste, meio que chato, mas é um assunto que precisa ser falado e é um assunto que a gente precisa despertar um pouco para isso, né? A humanidade, infelizmente, está pouco se lixando para o que eu vou falar aqui, que moradores de rua. Eu peguei aqui um jornal aqui, o mesmo que eu critiquei na sexta-feira, né? Esse mesmo jornal aqui que eu fiz uma crítica na sexta-feira porque eles fizeram um comentário nada a ver. Não, foi na quinta que eles fizeram um comentário nada a ver, mas isso não vem ao caso. Bom, o que acontece? São Paulo registra 15 mil moradores de rua segundo o censo. Ou seja, não só São Paulo, mas em várias cidades do Brasil está crescendo muito a população, sim, de rua. Infelizmente, a população de rua é desprezada. A gente convive com moradores de rua, não vamos esconder isso. Eu passo próximo de moradores de rua. Mas o que a gente não pode é esquecer desse problema. Esquecer que isso é um problema, claro, de uma questão do sistema, né? É uma questão, tem a ver com o capitalismo, mas a gente tem que começar a perceber realmente a situação. Não vamos ficar olhando para morador de rua como se fosse uns coitados e olhar para morador de rua como se fosse os nojos, que eu vejo muita gente olhar para morador de rua como nojo. E também, mais grave, não podemos olhar como moradores de rua como marginais, tá? Eu estou falando aqui dos moradores de rua. Os que são doentes químicos é outro departamento. Aqui são os moradores de rua que eu estou querendo referir aqui. A situação realmente pode ser que a crise esteja aumentando a situação, mas eu vejo que a opção da pessoa morar na rua é outros fatores, né? Existe, para mim, na minha opinião, outros fatores que fazem as pessoas morarem na rua. Não apenas a questão financeira, né? Às vezes o convívio familiar, um problema emocional, ou até mesmo uma decepção, uma grande decepção em vida, possa fazer que as pessoas moram na rua, né? Claro, problema psíquico, tal, que aí entraria na mesma situação dos químicos, mas também fazem parte dessa situação, né? Mas dentro do que eu quero falar, tem vários outros motivos. Às vezes as pessoas se desiludiram com algumas coisas, acabaram de ter depressão e foram morar na rua. Muita gente, eu até andando na rua acabei descobrindo, até com o convívio de outras pessoas, que a maioria dos moradores de rua, claro, não é maioria, é até minoria, são pessoas que vêm de famílias de bem de vida. Inclusive, próximo aqui do centro, teve uma pessoa que foi advogado, um dos advogados mais ricos do centro, que acabou morando na rua. Mas a questão não é que ele perdeu tudo, não é que ele faliu. A questão é que suspeitamos que seja uma questão emocional, uma questão familiar, uma decepção. Então, um dos motivos que faz as pessoas ir para a rua é a questão emocional, é questão de convívio familiar. Às vezes as pessoas se sentem mais felizes na rua, mais felizes tentando nessa situação, estando assim, desse traje, tanto nessa situação, se sente mais feliz assim do que em casa. Aí que entra a questão psicológica, médica. Não é só um problema só social, problema de segurança,
Segurança acho que nem é esse problema. O problema de políticas sociais. Isso é um problema um pouco mais psicológico, né? E as pessoas não entendem o motivo da pessoa ir morar na rua, né? Claro, a grande maioria é porque a pessoa veio de outro estado, não tem ninguém aqui, não tem condições de comprar um teto, ou seja, de morar num barraco, ou seja, de viver uma vida, de ter uma residência, mesmo que seja num barraco, e acaba vivendo a situação de rua também. Então tem vários motivos para a pessoa estar na rua e ninguém percebe isso, a mídia não percebe isso. Só que a gente vivendo na rua, eu andando na rua para trabalho, convivendo, nós aqui, a gente repara realmente a verdade sobre essa situação, né? Então a pessoa mora na rua porque não tem uma outra opção ou tem problemas seríssimos psicológicos, problemas graves na família, desentendimentos na família, briga na família, né? Decepções sentimentais que podem fazer, depressões. Aliás, a depressão causa uma pessoa ir morar na rua. Às vezes uma pessoa tem posses, tem uma condição financeira, você tem uma casa, você tem toda a estrutura financeira, depois você vai morar na rua. Cai na depressão e vai morar na rua. Eu vejo muita gente aí, muito morador de rua nessa situação. Já vi morador de rua, o cara, igual que eu falei do advogado, né? E eu já vi outro cara que foi arquiteto, o cara morou fora do Brasil e teve uma depressão e foi morar na rua, né? Claro que depois ele foi trazido de volta para a família dele e tal, recolocado na família, mas ele caiu numa depressão. Então não vamos marginalizar, não vamos xingar que todos os moradores de rua é marginal, entendeu? Cada um tem o seu problema, cada um tem sua situação, entendeu? É uma situação muito, claro, eu não vou dizer que seja um problema grave, que é o pior problema, não. É que a política também social, é o capitalismo, né? A gente vive no sistema capitalista, não é que eu estou querendo ter uma de comunista, pelo contrário. A gente está vivendo num mundo capitalista, né? E os moradores de rua acabam sendo vítima desse sistema maligno capitalista. Para você ter uma ideia, a gente está falando de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade do Brasil, mas várias cidades do mundo têm problemas com moradores de rua. Nova York, parece que a maior população de moradores de rua do mundo é Nova York. Só que o próprio governo de Nova York manipula, maqueia isso para que mostre para o mundo que Nova York não tem isso. Mas Nova York tem isso aí, né? Inclusive teve uma matéria na televisão que eles filmaram lá com uma ONG, uma boa ONG de moradores de rua, que dizem que Nova York é um lugar do mundo que tem mais moradores de rua. Só que eles não ficam nas grandes avenidas, né? Não sei, nos Times Square, aquelas grandes avenidas, aquelas avenidas principais. Eles ficam nos bairros periféricos de Nova York, né? No Brooklyn, Bronx, no Queens, os bairros mais afastados de Nova York. Não fica no centro de Nova York, não é como São Paulo e Paris, que eles ficam em locais, no Rio, tal, que eles ficam em locais mais central. Por exemplo, Paris. Depois da crise que abateu a Europa no início da década de 2010, no fim da década de 2000 início da década de 2010, fez aumentar o número de desempregados. Com isso que aumentou o número de moradores de rua. Pessoas que acabaram não tendo condições de manter o alto custo da casa e por falta de programas de moradia para pessoas que têm baixa renda e acabaram sendo desempregados, que a França tem esse problema, as pessoas acabam indo para a rua. E muitos também estrangeiros que foram lá para tentar uma boa vida e acabaram não ficando na rua, e as embaixadas dos dois países, tanto o país na origem dele, tanto da França, tá nem aí, né? Vamos ser sinceros que o pessoal acha que fora do Brasil é uma maravilha, ai que lindo que é o paraíso cacete, tá? Desculpa, pessoas. Não é que eu estou querendo iludir, é que eu não gosto que as pessoas, porque o brasileiro é muito iludido. O brasileiro, além de se fazer a sua terra, fica iludido com a terra dos outros. Quer que eu fale uma coisa? Paris é igual a qualquer cidade brasileira, tá? Só que tem mais história. Nova York é igual a qualquer cidade brasileira, só que tem mais história e mora mais gente. E Londres é a mesma bosta, então pessoas não se iludem com outros países, tá? Vivem no seu país. Essa é a grande verdade. E aí o que acontece? O número pode ser aumentado por causa dessa questão da crise, né? Realmente a crise está fazendo as pessoas morar na rua, porque o aluguel às vezes é muito caro, às vezes não consegue barraco e favela e acaba morando na rua.
Não vamos condenar morador de rua, não vamos condenar a situação deles, tá? Não vou ficar jogando pedra como muitos babacas fazem, tá? Vamos tentar procurar saber mais, ajudar essas pessoas. Vamos ajudar as pessoas a acabarem melhorando isso. Porque assim, eu particularmente, eu sou um cidadão que ajuda o morador de rua. Eu gosto. Eu ajudo assim, uma pessoa específica, não vou revelar quem. Mas sempre ajudo um morador de rua específico. Mas se eu procuro sim ajudar com comida, Coca-Cola, várias vezes. Tava na rua, andando aqui no centro, aqui, tomando Coca-Cola. A pessoa pedia, eu com todo prazer eu dava Coca-Cola. Eu gosto de fazer isso. Eu tomo refrigerante, mas se alguém pedir, vou lá. Porque a necessidade de tomar esse refrigerante é muito maior do que eu tomar. Né? Mesma coisa que eu já tomo uma vez com pastel, acho com salgado. Também aqui no centro. Estava comendo salgado e a pessoa pediu, me deu um pedaço. Não é tudo não, um pedaço. O que eu preferi fazer, entregar inteiro. E tinha comido um pedacinho só. Eu entreguei inteiro, porque a necessidade dela comer é muito maior do que eu comer aquilo, aquele salgado. Então a gente tem que pensar dessa forma. Né? A gente tem que ter essa solidariedade, a gente tem que ser solidário. O que a gente não pode é andar com o nariz empinado e dizer, esse problema não é meu. Esse problema é seu, sim. Os problemas de sociais é um pouquinho nosso. Não é tudo, mas é um pouquinho nosso. A gente pode fazer uma parte nessas coisas. Então, o que a gente não pode desprezar e entrar no senso comum, dizer que todo morador de rua não presta, que a gente tem que viver no egoísmo. Né? Como vários países do mundo, como na França é assim, como nos Estados Unidos é assim. Né? No Brasil a história é outra. Então a gente como brasileiros, paulistas, carioca, brasileiros, a gente tem que agir como... A gente tem que agir pensando que aquilo não é o problema, não é o problema do Estado, também é um pouquinho de problema nosso e a gente pode ajudar um pouquinho, certo? Porque a gente tem que entender também que a gente poderia estar nessa situação. Os nossos pais poderiam estar nessa situação, né? Quando eles vieram para cá, eles poderiam estar nessa situação. Graças a Deus, não esteve nenhum parente, nem avó, não ficaram nessa situação. Mas a gente tem que entender que isso poderia acontecer. Então a gente tem que entender isso. E não condenar os moradores de rua, não criminalizar eles, certo? E sim, a gente considere como humano. Uma coisa legal que os moradores de rua têm é cachorro. Eu vejo vários moradores de rua com cachorro, porque o cachorro é fiel, o cachorro não vê classe social, não vê condições, né, de status, né, o cachorro vê a pessoa. Então por isso que o cachorro, aqui na foto, aqui o exemplo aqui do cachorro com o morador de rua, o cachorro sempre vai ser um amigo do morador de rua, o animal é o melhor amigo do homem, né? Não é só o cachorro, o gato é amigo do homem, por mais que o gato seja um pouco mais independente, ele é amigo do homem, né? E o que a gente vê nos moradores de ruas é um pouco de lição de vida. A gente vive a lição de vida vendo eles, isso que é bom, isso que é positivo. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês.